presidente, algumas questões realmente chamam a nossa atenção. Por exemplo, recentemente o Supremo fez uma releitura da contribuição social sobre o lucro líquido. E aí cobra-se um imposto retroativo. Isso gerou enorme insegurança jurídica, né? Por exemplo, é um exemplo concreto de uma reinterpretação de algo que era para criar essa previsibilidade da segurança jurídica e acabou criando incerteza e imprevisibilidade, né? E você sabe que aí, na Constituição, eu estou de pleno acordo com a sua afirmação, porque a Constituição, interessante, ela determina critérios para dar esta estabilidade. Quando ela diz, por exemplo, e não diz inutilmente, nem a lei, quer dizer, nem a lei que é o ato primeiro depois da Constituição, é a norma imediatamente infraconstitucional, pode alterar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Por que que se diz isso? É para garantir a segurança jurídica. No fundo é isso. Então, quando você diz, olha aqui, hoje estão dizendo que é possível ter uma decisão que retroativamente, né, elimine decisões anteriores que até beneficiaram contribuintes, né? Realmente aí, para o meu paladar jurídico-político, eu acho que se já houve coisa julgada lá atrás, ela não pode ser alterada. Um outro assunto, né, presidente, nessa hora do marco temporal, recentemente também houve uma revisão no entendimento do Supremo. Em 2009, o Supremo cumpriu rigorosamente o que estava na Constituição, como marco, né, a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como um marco zero, vamos dizer, para que haja o marco temporal. E agora houve também uma revisão disso, gerando enorme insegurança jurídica e provocou uma reação do Poder Legislativo, que acabou, aliás, aprovando uma lei que contraria o entendimento do Supremo. Como é que nós vamos restabelecer essa harmonia entre os poderes, que é um princípio fundamental da Constituição brasileira? Você sabe que, mais uma vez, eu digo, é cumprindo os termos da Constituição. E eu explico por que nessa questão do marco temporal. Você deu um exemplo muito concreto a respeito disso. Você veja, em matéria de marco temporal, você tem, e isso diz respeito aos aldeamentos indígenas, né? As terras indígenas, você tem uma disposição transitória que diz, olha aqui, serão apenas demarcadas as terras indígenas que sejam ocupadas na data da promulgação desta Constituição. Esta é uma decisão, volto a dizer, transitória. O que é transitório em matéria jurídica? É aquele que transita, aquele que passa, aquele que fenece, aquele que perde eficácia jurídica quando o evento nela previsto ocorre. Então, do instante em que eu tenho uma disposição transitória que diz, olha aqui, no dia 5 de outubro de 88, as terras que estão já ocupadas serão demarcadas. Esta é uma disposição que tem que ser cumprida. Agora, você tem, em matérias de aldeamentos indígenas, terras indígenas, uma disposição também permanente. O que é a disposição permanente? Diferentemente da transitória, estou dizendo obviedades, porque hoje, mais do que nunca, eu percebo que são necessárias frugalidades, né, para as pessoas entenderem as coisas, né? Mas o que é uma disposição permanente? É aquela que permanece indefinidamente, enquanto subsiste aquele texto constitucional. Ora bem, acho que é no artigo 231... Exatamente. Não é? Há uma regra sobre o reconhecimento de terras indígenas. Exatamente. Então, não é improvável, veja bem, você conjugando a disposição transitória, muito bem, foram demarcadas terras, etc., não se toca mais esse assunto. Mas, no particular, de repente, ao longo do tempo, verifica-se que certas localidades, pelas mais variadas circunstâncias, até coisas geológicas, etc., aquele aldeamento, aquela localidade, ou aquele território era um território indígena. Então, você tem todo um processamento pautado pelo artigo 231, que é uma disposição permanente. E nessa hipótese, eu ouso um pouco avançar na interpretação, né, para dizer, se for nesta hipótese, eu acho que a União Federal, nesse particular, num dado momento, pode, digamos assim, fazer como se fosse uma desapropriação por interesse social. Se aquela terra é indígena, você expropria para nela localizar aqueles habitantes indígenas e, portanto, indeniza os proprietários, não é? Então, quando você vai tratar desse tema, você tem que conjugar as duas coisas. Agora, por que é que está dando confusão, que você disse, entre o legislativo e o executivo? Porque o judiciário. O judiciário, num dado momento, decide de uma determinada maneira. Ora,
a palavra primeira, volto a dizer, depois do texto constitucional, é a lei complementar, a lei ordinária. Se posteriormente nasce, por exemplo, uma emenda constitucional que contradita ou contraria aquela disposição estabelecida pelo judiciário, passa-se a aplicar aquela nova normatividade. Você pode me dizer, bom, mas se há uma emenda constitucional, ela também se submete ao controle de constitucionalidade. É possível. Você tem uma emenda constitucional que dá um outro rumo, porque aqui eu faço um pequeno corte. O rumo dado num dado momento pela Corte Suprema é o rumo correto, é o rumo pautado por um sistema normativo existente. Se tem um novo sistema normativo, ele pode voltar a reexaminar essa questão. Até pode, provavelmente, declarar, olha, essa nova emenda constitucional é inconstitucional, mas que não há dúvida que se houver uma nova lei, um novo módulo governativo, legislativo diferente da decisão do Supremo, passa-se a aplicar, se constitucional for, aquela emenda produzida pelo Legislativo. Daí você harmoniza as relações. Ou seja, o professor Michel Temer reconhece que, na verdade, é dever do Congresso Nacional aprovar uma emenda constitucional. Essa passa a valer se ela não for declarada inconstitucional por alguma coisa. Claro, sem dúvida alguma. Outra pergunta importante sobre essa questão da segurança jurídica há uma ideia de que, na verdade, a Suprema Corte só poderia se manifestar como um colegiado, que as decisões monocráticas, na verdade, acabaram gerando mais insegurança jurídica. E o Senado aprovou recentemente uma emenda constitucional, inclusive, para acabar com decisões monocráticas. O senhor é a favor ou contra decisões monocráticas do Supremo? Olha, depende das circunstâncias. Você sabe que a decisão monocrática, ela traz consigo a ideia da urgência absoluta, do chamado periculum in mora, quer dizer, do perigo da demora se não houver uma decisão imediata. Então, muitas e muitas vezes, entra uma determinada petição, ainda que sob o foco da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, e é preciso tomar uma providência imediata. Não dá para esperar a convocação do plenário para decidir aquela matéria. Então, pode-se dar a decisão monocrática. O problema, Luiz Felipe, está na demora de levar esta matéria ao plenário. Porque se você tem uma decisão monocrática em matéria constitucional e imediatamente diz, olha, já libero para colocar na pauta para julgamento pelo plenário, está resolvido o assunto. O problema é que muitas vezes vem uma decisão monocrática, e esta queixa que eu percebo, e ela leva meses, um tempo enorme para ser levada ao plenário. E aí, realmente, a crítica é procedente. Agora, também eu devo registrar, não sei se você vai tocar nesse assunto, porque dizem, o Supremo, né, o Judiciário em geral, decide muita coisa, todas as questões vão parar no Supremo, mas há uma razão objetiva e concreta para isso. E aí, digo eu, a culpa, se nós quisermos chamar de culpa, não é do Supremo. O problema é da nossa Constituição, que é muito detalhista, é muito pormenorizada. Então, todas as questões transformam-se em questões constitucionais. E veja, nós temos no nosso sistema, não só, como tínhamos no passado, a ação declaratória de inconstitucionalidade, mas hoje nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, temos, além da inconstitucionalidade do passado, né? Nós temos a ação por descumprimento de preceito fundamental, que é competência do Supremo, nós temos o controle da inconstitucionalidade por omissão. Essa é uma grande novidade do texto constitucional. Se há uma tardança na edição de uma lei ou de um determinado ato administrativo, os interessados podem propor uma ação perante o Supremo. Eu digo interessados porque são duas formas. Uma é o controle direto da inconstitucionalidade por omissão, que cabe àquelas figuras elencadas no artigo 103 da Constituição. Presidente da República, Câmara dos Deputados, partido político, confederação sindical, etc. E também, pessoalmente, se vejo que eu poderia ser beneficiado por um dispositivo constitucional, mas que o legislativo não produz a legislação integrativa, eu posso, por meio do chamado mandado de injunção, ir ao Supremo
Tribunal Federal. Nós estamos conversando aqui, eu sei que você sabe de tudo isso, mas só para esclarecer para o nosso telespectador, né? Então, tem muitas matérias referentes à constitucionalidade ou inconstitucionalidade que outrora não havia e que agora são levadas ao Supremo. E quando você provoca o Supremo Tribunal, o Supremo tem que decidir. Ele não pode ficar sem decidir. Presidente, é preciso haver algum tipo de critério para cercear a liberdade de qualquer micropartido poder recorrer ao Supremo e questionar a inconstitucionalidade? O senhor é a favor, por exemplo, de que pelo menos 10% dos parlamentares estejam de acordo com a questão para não banalizar na verdade, o que o senhor está dizendo é que é a política que está judicializando as questões da política. Claro. É possível criar algum mecanismo disso ou esbarraria em algum constitucional? Aí precisaria modificar aquele artigo 103 que eu mencionei, porque lá dá competência ao partido político para ingressar no Supremo Tribunal Federal. E aí não diz se é um partido político com 10 representantes ou com 200 representantes. É partido político, tem legitimidade para propor ação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A fórmula seria eliminar, digamos, esse trecho do artigo 103. Seria a única possibilidade e depois estabelecer uma outra regra que daí está muito ligada à chamada regra de barreira, né? A cláusula de barreira. Só os partidos que têm um tamanho X é que poderão produzir estes e aqueles atos. Teria que haver uma nova normatividade. No momento atual, não é possível fazer esse impedimento, né? Presidente,